glória a Deus. Quem está precisando, né, melhorar algum relacionamento? Todos nós temos alguns relacionamentos que às vezes são mais difíceis de melhorar. E tem um segredo para melhorar. Tem uma fórmula mágica bíblica para melhorar qualquer relacionamento. Deus nos chamou para crescer, para ser abençoado. Tem tanto adulto que parece criança, que precisa de outro adulto para ajudar a intermediar relacionamento. Interessante, né? É interessante você ver o tanto de processos em tribunais, intermediando relacionamentos. A gente precisa amadurecer. Às vezes, olha que interessante, o casal que dizia que se amava tanto, que era loucamente apaixonado um pelo outro, de repente precisam de um advogado para intermediar um conflito, resolver algum problema. E Deus não quer que a gente siga nesse caminho. A gente precisa amadurecer os relacionamentos em todas as áreas. A gente precisa aprender a relacionar de uma forma que a gente será abençoado e a outra pessoa será abençoada. E a Bíblia tem a fórmula mágica, o segredo para a gente ter relacionamentos abençoados. A criança precisa de um adulto para instruir ela, e às vezes as crianças no relacionamento uma com a outra, né, quase sempre, precisa de adultos para intermediar o relacionamento. Mas quando a gente cresce, Deus quer que a gente aprenda esse segredo do relacionamento, para que a gente possa não precisar de outras pessoas, não ficar amargurado, magoado com outras pessoas que te ofenderam. A gente aprender a melhorar as nossas reações, porque a gente não precisa de sermos crianças nos relacionamentos, porque Deus nos dá a maturidade. E a gente vai aprender sobre o relacionamento de Jesus e João Batista. Jesus era primo de João Batista. Eram pessoas próximas. E a gente precisa aprender a conviver com pessoas próximas. Conviver com pessoas distantes é muito fácil, porque você nem vê ela, nem sabe o que ela faz. É muito fácil. Dizer que ama uma pessoa que a gente não vê é muito fácil, é muito bom. Quando a gente convive com a pessoa é que é difícil falar que a gente ama ela e demonstrar que a gente ama. É o relacionamento próximo que é mais difícil. E ninguém aqui no mundo nasceu sabendo. A gente o quê? Está aprendendo com a palavra de Deus como melhorar os nossos relacionamentos. E se tem algum relacionamento difícil para você atualmente, Deus vai te ajudar essa noite a melhorar, a resolver esse conflito, esse problema. Porque ninguém é imune a passar dificuldades. Seja com alguém da família, alguém do trabalho, vizinho. Tem vizinho difícil, gente. Tem vizinho que misericórdia. E pensa, é vizinho. Só vai sair dali se mudar ou você ou o vizinho. Tem relacionamento complicado. Ore que Deus vai te dar graça, vai dar relacionamentos abençoados. Aonde você for, o que você for fazer, Deus vai te abençoar. Quando você começa a fazer muitos negócios,
Tem uns que querem tirar vantagem de você, que querem fazer alguma coisa que não é correta. É complicado. E você vai ter a sabedoria de Deus para vencer nos relacionamentos e ter sucesso e prosperar. Porque Deus te chamou para prosperar. Deus nos chamou para crescermos e prosperarmos. E eu queria primeiro que você abrisse em Mateus capítulo 11, verso 12. Que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Que Jesus estava querendo dizer com esse negócio de força? Que Jesus estava querendo dizer que a gente vai conquistar o reino de Deus à força? Nós vamos pegar armas e vamos conquistar o reino de Deus, porque Jesus, quando Pedro pegou da arma, Jesus falou para ele guardar a espada. Jesus falou que o reino não era um reino militar, político. O reino de Deus estava dentro de nós e não era através das armas que era para a gente conquistar. E como que ele fala aqui? Que é tomada à força. E eu queria colocar essa pergunta, porque nós vamos voltar depois nesse texto. Então, o que Jesus queria dizer que é para a gente tomar à força o reino de Deus? E eu queria que você fosse agora comigo em João capítulo 7, verso 2. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. O contexto do relacionamento de João Batista com Jesus, que eles eram primos, mas aqui a Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Hoje a gente tem uma fé inabalável em Jesus, porque a gente sabe da ressurreição dele, a gente vive Jesus, a gente experimenta Jesus, todos os dias a gente vê Jesus agindo em nossas vidas. Mas naquela época os irmãos dele viram ele crescer, e João Batista também viu Jesus crescer. E aquele contexto, eles viam ele como irmão, que corria, que brincava, que tinha defeitos, que tinha falhas, que dedurava uma brincadeira errada para a mãe, para o pai, e os irmãos ficavam grilados, e de repente empurrava Jesus, saía correndo, né? Brigava de lutinha também, brincava de lutinha, até os pais virem e separarem. Jesus, ele também tinha uma família como nós, a tal ponto de Jesus falar que na sua própria família o profeta não era honrado, porque os da casa dele não reconheciam ele como Jesus. Então, nesse contexto, João Batista, ele vê Jesus, e João Batista não era qualquer um. João Batista era o profeta, era um profeta como Elias, irmão. Era um profeta acima do normal, era um cara acima da média, ele não era qualquer um. Ele é comparado a Elias, ele não era qualquer um. Imagina João Batista vendo a vida dele prosperar, crescer ministerialmente, vinha todo mundo para ele batizar, vinha as pessoas para ouvir, ser instruído pela palavra, ele via, ele orava, o milagre acontecia, ele orava e Deus mudava as circunstâncias, ele orava, Deus realizava milagre.
e de repente começa a surgir Jesus, começa a crescer Jesus, e João Batista vê o primo dele desenvolvendo o ministério, iniciando o ministério, e João Batista precisa aprender a relacionar com Jesus, porque ali o coração de João Batista também podia o quê? Ter problemas. Porque João Batista podia ficar com o status dele aqui, ali, e às vezes um problema que atrapalha os seus relacionamentos é que você não baixa a bola. É que você não quer se diminuir, você quer crescer, você quer ser melhor que o outro. Você não quer dar o braço a torcer. Você não quer aprender a fazer o que João Batista fez. Nós temos dificuldades para aprender isso. Porque a gente quer sempre estar certo. A gente quer sempre ser o número 1. A gente quer sempre, na relação, a gente está por cima, nunca por baixo. E aí, meu irmão, nenhum relacionamento vai funcionar dessa maneira. Aí precisa dos advogados virem para intermediar relacionamentos, precisa de um juiz, precisa de terceiros, porque a gente não aprendeu o básico do relacionamento, que João Batista vem nos ensinar aqui. Vai comigo em João, um pouquinho para trás, no capítulo 4, verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Olha o coração de João Batista, a vaidade de João Batista. De repente, o povo começa a falar, os religiosos, que ele já não está batizando mesmo tanto, que Jesus está batizando muito mais do que ele, que Jesus começa a se destacar, que Jesus começa a ter proeminência no relacionamento. E a gente precisa, no namoro, aprender a relacionar um com o outro, a entender o momento do outro, o seu momento, porque é Deus quem está conduzindo todas as coisas. Deus estava conduzindo tanto o sucesso de Jesus, quanto a decadência, humanamente falando, de João Batista. Quem estava conduzindo o processo era Deus. Tem gente que acha que Deus só conduz as coisas quando está tudo ótimo, não é? Aquilo ali foi de Deus. José ser governador do Egito foi de Deus. Agora ele ir para a prisão, ele ser levado como escravo não foi de Deus, não. Ele ser levado como escravo ali não foi de Deus, não. Ora, como não é de Deus? Se é Deus quem conduzia ele. Deus é quem está nos vales e quem está nos montes. Deus é quem te prospera em todos os momentos. E José prosperou em todos os momentos, de luta ou de glória, Deus estava com ele. Tem gente que acha que não, que Deus só está na glória. Mas havia um propósito. Na vida nossa, tudo tem propósito. E chegou o momento de João Batista diminuir e de Jesus crescer. E a gente precisa aprender a fazer o que João Batista fez aqui. Vamos agora voltar um pouquinho mais. A gente está vendo a história de frente para trás, né? Vamos voltar no capítulo 3, verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas e o povo vinha a ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha o ciúme, né? Que começou a se formar ali nos discípulos. Como se a glória fosse deles, fosse de João, e a glória na nossa vida é de quem? É de Deus. Seus negócios, irmão, é para prosperar, é para Deus. A sua família é para ser abençoada, é para Deus. Seus relacionamentos, seu casamento, é para Deus, é para a glória de Deus. Não era para a glória deles ali. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que a gente tem que olhar o olhar dos céus na nossa vida. Para os nossos relacionamentos serem bem-sucedidos, a gente não pode ter um olhar humano, não. Nós temos que ter um olhar dos céus, com aquele amigo do trabalho que você tem dificuldade, aquela pessoa da família que você tem dificuldade. Deus quer que a gente tenha um olhar dos céus. E sabe qual que é um dos olhares do céu que a gente tem que ter? É que cada pessoa tem os seus problemas. Ema, cada um dos seus problemas. Ado, cada um com seu quadrado. A gente fica numa psicologia social errada, querendo às vezes envolver demais na vida dos outros. A gente não está aqui para acertar ou errar para o outro, você está aqui para você acertar. A única responsabilidade que você tem é você acertar, é você fazer a coisa certa. E às vezes a gente quer fazer também algo da vida do outro. E Deus te chamou para cuidar da sua vida. Não queira viver a vida do outro. O outro tem os problemas dele. Viva a sua vida, resolva os seus problemas, seja feliz, abençoado. João Batista aqui, ele começou a olhar para os céus. Ele tinha uma visão dos céus. E a gente tem que olhar para as pessoas com a visão dos céus. É o exemplo assim mais claro que a gente tem que ter, é igual telemarketing, né? Às vezes você está com um problema ali com a empresa de telefone, está irritado. Teve vezes já que todo mês ficava mandando um negócio lá que a gente nunca assinava e ficava mandando aquelas contas só para te irritar, não é? Só para irritar. Você fica com raiva, irritado, você liga lá e você liga, fica 30 minutos, agora está indo mais rápido, né? Mas antigamente demorava mais. 30 minutos, aí cai a ligação, você fala, não é possível, foi de propósito, aquela pessoa desligou. Aí você liga de novo, atende outra pessoa, aí eu vou transferir porque é outro departamento, cai a ligação de novo. Você está irritado, quando chega a terceira pessoa, você acaba com ela, você destrói o dia dela, você acaba com a família dela, os problemas dela, você multiplica por 1000 lá, tanta raiva que você já está irritado de não resolver aquilo, não é? Aí você lembra que você está ali como embaixador de Cristo, você fala, nossa, que embaixador maravilhoso de Cristo eu fui hoje, que embaixador abençoado, né? No meu direito de consumidor. Aí você reflete, né? Eu preciso melhorar e ter a visão dos céus. João Batista pegou a visão dos céus. Verso 29, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo
e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. João Batista, ao contrário dos discípulos que ficaram com ciúmes, ele viu que Jesus estava se levantando, ele encheu-se de alegria, porque sabia que tinha um propósito de Deus. Quando você vê um parceiro, um colega, um amigo, se alegre, seja feliz, veja ele prosperando, se alegre, porque Deus está abençoando ele, se alegre, Deus vai te abençoar no tempo dele. Quem faz os tempos é Deus. Se Deus está levantando essa pessoa, é porque essa pessoa se preparou para estar ali, para ser levantada, e você tem que celebrar e se alegrar, e não fazer o contrário, né? Então ele estava olhando com a visão de Deus. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O bispo, até aqui foi, até eu me alegrar, eu me alegrei, mas essa pessoa crescer e eu diminuir não vai dar certo, bispo. Essa pessoa crescer e eu diminuir não vai dar certo, pois aqui é a fórmula mágica, aqui é o segredo. Se alegrar com a vitória do outro é maravilhoso, mas tem uma coisa que é mais difícil. Lembra o que eu falei agora, aquele versículo que a gente leu? O reino dos céus é tomado por esforço. Aqui é o esforço que eu e você temos que ter. O esforço da gente praticar o evangelho, servir ao próximo. É muito fácil eu e você pegar uma espada e agora eu vou tomar o reino dos céus e vou conquistar. O difícil é a gente esforçar a tal ponto da gente servir as pessoas à nossa volta, a gente diminuir, as pessoas crescerem. Não queira ser campeão num relacionamento, não queira. Aprenda a servir, porque isso te dará vitória em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância. Aprenda a se diminuir e deixa a pessoa crescer. Sirva a pessoa, sirva com alegria. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter o Espírito sem limitações. Para você ter o Espírito sem limitações, para você ser cheio do Espírito Santo, para sua família ser cheia do Espírito Santo, você tem que aprender a diminuir e deixar sua esposa, exaltar sua esposa, exaltar o seu filho, exaltar os seus pais, exaltar o seu colega de trabalho, exaltar os seus familiares, exaltar os seus irmãos da igreja, exaltar até aquele vizinho seu, chato pra dedéu, abençoado. Mas diminua, sirva a Ele com alegria, porque Deus vai te honrar. Quem te honra é Deus, irmão. Quem te honra é Deus. Quando que essa pessoa te honrou aí, que você está com problema aí? Quando? Quem te honra é Deus. Essa pessoa não vai querer te honrar. Quem vai te honrar é Deus. Então faça o que Deus falou e Deus vai te abençoar. E Deus vai derramar o Espírito que é sem limites na sua vida. É bom demais ficar lendo aqueles livros, né? Bom dia, Espírito Santo. E não sei o que, da unção do Espírito Santo. E do poder do Espírito Santo. É maravilhoso. Mas se você ler os livros aí que tem do Espírito Santo, mas se você não aprender a fazer o que o João Batista fez, de diminuir, não vai fluir, não vai dar certo. Essa lição é para tudo, irmão. Até para uma empresa ser bem sucedida, quem que ela tem que servir? Os clientes, aqueles que trabalham. Se ela não se fundamenta nisso, as coisas começam a dar errado. Pode brilhar
mas no final vai dar errado. Vai ter o momento da prova que vai dar ruim, que não vai dar bom. Aí eu queria que você fosse comigo agora em Mateus 11, 2. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava falando, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Então João, na prisão, manda os discípulos para Jesus e fala: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Porque João já estava sentindo, né? O cara estava na prisão, Jesus estava indo bem, ministério fluindo, e ele na prisão lá, isolado, sem a pompa que ele tinha, a multidão que vinha lá para ver ele pregar, estava sem nada, João estava ali. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João, meu primo, o João, é aquele João que você conhece, o João, meu primo, o João, avisa para o João lá. Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E João já falou logo de cara, né? Eu não vou me escandalizar, eu vou ficar feliz, eu quero ser feliz. Nessa prisão aqui, mas eu vou ser feliz. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, né? Às vezes você está numa prisão, irmão, mas escolhe ser feliz. Às vezes você vê nos relacionamentos, parece uma prisão. Escolha ser feliz. Você não pode decidir pela pessoa do seu lado, você pode decidir por você. Seja feliz, faça o que é certo, e Deus vai abençoar o seu caminho. Deus vai abençoar a sua vida. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver, um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha aí, Deus começou a honrar João Batista. Aquele que se diminuiu para levantar Jesus, olha a glória que ele recebeu. Dos que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Aí Jesus começa a mudar a história, irmão. Quem vai mudar a sua história é Jesus. Quem vai te levantar é Jesus. Quem vai te honrar é Jesus. Sirva as pessoas à sua volta. Sirva, faça o seu melhor. Dá palavras abençoadas. Não dá palavras duras, não. Dá palavra abençoada. A palavra que vai alegrar o dia da pessoa. Não fica procurando coisa para criticar, não. Procura coisas para você elogiar. Veja as coisas boas. Mesmo que o relacionamento seja o mais difícil do mundo, aprenda a servir. Aí Jesus começou a levantar ele. E Jesus começa a levantar você também. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está falando assim: se você aprender a ser menor, a servir as pessoas, a servir os seus irmãos na igreja, a servir as pessoas na sua casa, a servir aquele primo seu, a servir aquele colega de trabalho, a servir o chefe, não porque você está recebendo o salário, mas porque Deus te ensina a fazer com excelência as coisas, como Daniel fazia. Se você aprender a se diminuir, a ser o menor, no reino dos céus é maior do que ele. Jesus está falando, se a gente aprender a fazer o que João Batista fez, Deus vai te dar uma posição de honra.
Antes de José ser governador do Egito, ele teve que aprender a lavar o banheiro da prisão, irmão, não queira saber o que é lavar o banheiro da prisão. Eu não vou falar aquela palavra, né, mas devia ser, né, aquela bagunça lá. Suja, né, que você imagina. E José aprendeu a lavar o banheiro da prisão. Quando a gente aprende a servir, Deus vai te colocando em posições que você nunca poderia ir pela sua própria capacidade e talento, pela sua história. Deus vai te pôr em posições que são muito maiores do que a sua história, do que o seu contexto, do que a sua origem familiar. Deus vai te pôr em posições de honra, porque você aprendeu isso aqui. E aí a gente volta no versículo que a gente perguntou. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que Jesus está falando? Que de João Batista até agora, amém? Até agora, 2024, chegando, até agora, o reino de Deus, ele é tomado à força. Qual força? Da espada? Não. Da força de diminuir e deixar as pessoas à sua volta crescer. Não é diminuir aquela falsa humildade, não, de se achar menos qualificado, muito pelo contrário. Deus te fez com excelência, não é diminuir essa falsa humildade do mundo, não, que quer que na verdade você se destrua. Não é essa humildade falsa, não, de achar que todo mundo é melhor que você, não, porque ninguém é melhor que você. Não é essa falsa humildade, não. A humildade é de servir, é de você saber que Deus te colocou em volta de pessoas, próximo de pessoas, para você servir essas pessoas com excelência, para você dar o seu melhor, para você fazer com alegria. Que ele fala, e os que usam de força se apoderam dele, porque tem que ser forte, irmão, para fazer isso. Fracos não conseguem fazer isso. Fracos não conseguem se diminuir, se humilhar, e às vezes você vai se humilhar. Fracos não fazem isso. Fortes fazem isso porque sabem que a exaltação vem de Deus, não vem do homem, não é pela mão humana, é pela mão de Deus. Então não se preocupa de se diminuir, não. Faça igual João Batista, porque Deus no tempo certo vai te levantar e te pôr na posição que Ele está preparando para você. O Deus que te posiciona nos vales é o Deus que vai te posicionar nos lugares altos. É o mesmo Deus, Ele não muda. Ele está contigo te abençoando no lugar baixo e está contigo te abençoando no lugar alto. Ele é o mesmo Deus.